Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, que nos diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E a igreja diz: Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui para servirmos a igreja através da ministração da palavra. Para mim é um privilégio e uma honra estar com a minha esposa, minha filha, servindo a Deus, gastando a nossa vida por amor a Jesus, ao Evangelho e em prol do reino. Agradecer ao meu pastor, que nos tem acompanhado desde a nossa conversão até aqui. Já são 20 anos, 2005, eu estava naquela última fileira de bancos ali da galeria, e a palavra tocou o meu coração, o Espírito me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo de Deus, e me atraiu para a sua presença. E desde lá até aqui, tenho buscado servir a Deus, honrar o meu pastor e a igreja, e junto com a minha família pretendo fazer isso até que chegue o meu tempo aqui nesta terra, ou que Jesus venha buscar a igreja. Muito obrigado, pastor, pelo cuidado, pelo investimento comigo, com a minha família, bem como com toda esta juventude, em nome de Jesus. Deus abençoe a superintendência da Umadalp, na pessoa do evangelista Alexis Santos, este homem de Deus, um amigo de muitos anos. Quando ainda auxiliar da Umadalp aqui, Alex fazia parte da superintendência da Umadi, quando Itapsuma ainda era campo. A gente falando assim, parece que a idade já está avançada, né, irmão? E ele, junto com a equipe que ali trabalhava, nos levavam para pregar a palavra de Deus nos eventos que na época era o pré-Inconjade. E aquilo para mim era uma honra tão grande, e eu sempre digo a ele e aos companheiros que estiveram naquela equipe trabalhando para Jesus, que também fazem parte da construção da minha história. E eu louvo a Deus por isso e agradeço pelas vossas vidas em nome de Jesus. Pastor João Martins, que está aqui, que tem um carinho, um respeito muito grande por sua vida, e ele bem sabe disso. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus, e que a palavra que Deus confiou a mim para passar à igreja nesta noite possa encontrar abrigo em nossos corações. Talvez não seja aquilo que você veio esperando ouvir, mas eu tenho certeza, porque isto veio de Deus, é aquilo que Deus quer tratar conosco aqui esta noite. Você diz amém? Se você não se incomodar com isso, repita comigo: eu sou alguém imperfeito, que um Deus perfeito chamou para um projeto perfeito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, é o desfecho de uma fala do apóstolo Paulo em defesa da autoridade do seu apostolado. O apóstolo Paulo estava sofrendo algumas acusações e injustiças por parte desta igreja e de alguns que se nomeavam apóstolos mais excelentes do que ele, ali naquela cidade, e precisou se posicionar
fazendo uma defesa acerca da sua chamada e validar, por meio de uma fala que expôs tanto a sua chamada como as suas experiências, aquilo que Deus lhe havia confiado para fazer. Paulo estava sendo apertado de todos os lados, e nós encontramos no texto bíblico algumas informações que nos fazem perceber que melhor como estava o ambiente, como era o contexto desta fala de Paulo a partir do capítulo 10 de 2 Coríntios. Capítulo 10, verso 2, nós vemos que Paulo estava sendo acusado de fazer tudo o que fazia por motivações ou por interesses puramente humanos. Versículo 7, a Bíblia mostra que a igreja em Corinto tinha alguns irmãos que costumavam julgar as coisas e as pessoas por sua aparência. Versículo de número 10, nós vemos uma afronta direcionada ao apóstolo Paulo, porque os irmãos e estes apóstolos, que na versão NTLH, ou nova tradução da linguagem de hoje, são nomeados como superapóstolos, eles atacavam Paulo dizendo o seguinte: quando você está longe, as suas cartas, a sua forma de escrever é dura, severa, tem um conteúdo denso. Mas quando você está presente aqui, a sua fala é fraca, a sua oratória é fraca, a sua presença é fraca. Versículo de número 10 nos mostra Paulo sob esse contexto de afronta. Paulo sob este contexto de opressão, de pressão da igreja e daqueles que estavam querendo conseguir ou conquistar um espaço no meio daquela igreja. Versículo 12, nós vemos que estes homens estabeleciam parâmetros, criavam as suas próprias réguas de medição para julgar aqueles que eram efetivos, aqueles que eram produtivos, e assim conseguir validar o seu próprio ministério. Eles julgavam Paulo de uma maneira injusta, porque eles criavam os seus parâmetros com base naquilo que achavam, pensavam e faziam. Versículo de número 5 do capítulo 11, nós vemos Paulo sendo menosprezado em relação aos falsos apóstolos, que, como já disse, se consideravam mais excelentes do que ele. Capítulo 11, versículo 20. O povo mostrava com as suas atitudes que valorizava mais estes falsos apóstolos, que se nomeavam superapóstolos, do que o próprio Paulo. E Paulo questiona esta postura da igreja, porque diz: eles vos oprimem, vos põem debaixo de grandes pressões, submetem vocês a cumprir ordens que eu, tímido e envergonhado, não tive coragem de fazê-los cumprir, maltratam, oprimem, machucam, não têm misericórdia de vocês. E no final das contas, eu sou menos valorizado do que eles, havendo eu dado a minha vida, o meu tempo, as minhas forças, para que Cristo fosse gerado em vocês. Versículo de número 22 e 23 do capítulo 11, as credenciais de Paulo como apóstolo, a sua postura como ministro do Evangelho, a sua chamada,
é colocada em pauta, e esta pauta era uma pauta de dúvida, de questionamento. Paulo teve as suas credenciais questionadas. Será que a chamada é verdadeira? Será que ele é habilitado para essa chamada? Será que Deus está aprovando o seu trabalho? E é dentro desse contexto que Paulo sente a necessidade de dar uma resposta, não somente à igreja, mas principalmente a ela, porém alcançando também estes superapóstolos que estavam se entremetendo no meio do povo, desvirtuando a fé dos irmãos em Corinto. Mas o que me chama a atenção é que esta demanda de resposta é suprida por uma fala atípica de Paulo, diante o contexto exposto. Haja vista que aqueles que disputam, aqueles que buscam validar, aqueles que buscam ocupar determinado espaço e são questionados quanto à sua capacidade, quanto à sua habilidade, quanto ao seu conhecimento para ocupar esse espaço e executar esta tarefa, geralmente disputam entre si quem conhece mais, quem é mais habilidoso, quem é mais experiente, quem tem mais força, quem tem mais título, quem tem mais presença, quem tem um histórico no currículo mais longo. Isto é o normal. Numa entrevista de emprego, ninguém se apresenta diante do avaliador dizendo: eu sou muito ruim para falar, pior ainda em me relacionar com outras pessoas, sou desorganizado, minha fala é horrível, minha oratória é péssima, meu português é um desastre. Dificilmente alguém faria isso aqui, porque sabe que apresentar credenciais negativas, características negativas, lhe joga para o final da fila, lhe exclui da disputa da vaga. E o que atrai os meus olhos para esse texto, e eu confesso aos irmãos que é uma linguagem muito chula para usar, mas eu sou arriado os 4 pneus pela Bíblia, e eu fico encantado com essas coisas, porque Paulo usa uma metodologia totalmente diferente do que seria o normal. O que é que Paulo faz, Daniel? Capítulo de número 11, versículo de número 1. Paulo diz: eu, por vezes, no meio de vocês, pareço um louco, alguém sem juízo, alguém que parece não ter a razão muito sã, muito boa, alguém que anda talvez fora da curva, quebrando paradigmas, agindo de maneiras contrárias ao que é natural. E o meu pedido a vocês é que suportem a minha loucura no meio de vocês. Versículo 6 do capítulo 11, Paulo diz: vocês reclamam que a minha oratória não é boa, e eu concordo com vocês. Eu de fato não falo bem. Eu de fato talvez não me expresse adequadamente à altura de outras pessoas. Eu de fato talvez não tenha uma capacidade de me comunicar verbalmente tão eficaz como a que tenho de escrever. Mas uma coisa vocês não podem negar, que o conhecimento e a base da minha fala nunca foi rasa. Aleluia. Capítulo 10, versículos 13 e 15. E eu quero já dizer que se tiver de dar glória a Deus, dê com Bíblia, porque só vai ter isso hoje. Paulo diz:
Estes superapóstolos vão para onde querem, entram nas igrejas que bem entendem, distorcem as verdades pregadas ali, atraem os olhos para si, tomam a glória daqueles que sofreram para gerar aquela igreja e seguem o seu caminho por onde querem. Eu tenho uma limitação, e a minha limitação é esta: eu sei o que tem para fazer, eu sei os lugares que preciso alcançar, eu sei as pessoas a quem devo pregar, mas eu fui chamado por Deus, e quem coordena a minha movimentação é Deus. E Paulo usa uma expressão linda, porque ele diz: é Deus quem estabelece os limites do meu campo de atuação. Eu quero ir, Deus diz não vai, eu fico. Eu quero ficar, Deus diz hora de ir. Mesmo querendo ficar, eu vou. Porque eu não mando na minha vida mais. Desde o dia que fui chamado, é Deus quem coordena os meus movimentos. É Deus quem estabelece os meus limites. Para Paulo, dentro desse contexto, isso era uma fraqueza. Versículos de número 3 e 4. Paulo diz: eu posso não ter uma aparência, uma fala, uma presença muito forte. E de fato, a minha humanidade é muito perceptível. A minha humanidade é muito exalada no meu mover, no meu estar presente entre vocês. A minha humanidade, ela se exacerba, se faz perceptível além do que eu desejaria. Eu sou realmente humano. Paulo estava dizendo: eu não sou alguém tão caracterizado ou dentro de uma forma bem moldado para assumir uma postura como estes superapóstolos assumem. Mas tem uma coisa: a minha fala faltosa, a minha oratória fraca, a minha presença fraca, a minha falta de dureza, a minha incapacidade de subjugar vocês, a minha liderança impondo obrigações sobre vocês, a falta de vontade de tirar de vocês o sustento para a execução do meu ministério. Eu, Paulo, nunca usei armas humanas. Pelo contrário, enquanto os superapóstolos a quem vocês exaltam, enquanto os superapóstolos a quem vocês louvam, enquanto os superapóstolos a quem vocês exacerbadamente elogiam, conquistam vocês por uma postura forte, por uma presença forte, por uma fala bonita, por uma oratória rebuscada, uma linguagem muito refinada. Eu uso armas poderosas em Deus, capazes de derrubar fortalezas. Aleluia! Paulo estava reconhecendo: eu realmente não tenho armas, ferramentas, direito de escolha de me movimentar de um lado para o outro, fora do perímetro estabelecido por aquele que me chamou. Mas as armas que eu uso, essas armas que eu uso, não tem fortaleza capaz de
suportar o poder que existe nelas. Capítulo 10, versículo 18. Paulo faz uma abordagem aqui bem interessante. E é como que ele estivesse dizendo mais ou menos assim: vocês estão se colocando na posição daqueles que podem julgar aprovado ou reprovado. Mas eu sei que o único capaz de mudar o meu status de aprovado para reprovado e de reprovado para aprovado é o Deus que me chamou. Vocês veem e julgam o que querem. Vocês usam as réguas criadas por vocês mesmos, parâmetros injustos, balanças com 2 pesos e 2 medidas. Para uns é uma, para outros é outra. Mas eu não me aflijo, não me incomodo, não me exaspero, não me altero, não perco o controle, não tenho perda de equilíbrio por causa daquilo que vocês estão julgando como aprovado ou reprovado, porque no final eu sei que o carimbo que vai valer na minha ficha é o de Deus. Só que parece que Paulo assume a postura de ser mais duro na sua escrita, até porque isso aqui é uma carta que está sendo enviada. E ele começa a colocar os superapóstolos dentro de um cenário que era desfavorável para eles. Paulo aqui, na busca por evidenciar o poder de Deus e a autoridade que ele tinha para executar essa chamada de pregar o evangelho aos gentios, ele reforça essa sua defesa, mostrando aos tais superapóstolos que eu não serei medido por Deus por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu faço. Eu não serei medido por Deus por aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu vivo. Só se não te incomoda, caça o crente mais lindo que está aqui e faz isto pela fé para não demorar. Achou alguém? Pega na mão dele e diz para ele: você. Parece que está desanimado. Diz de novo: você não deve estar preocupado com aqueles que julgam a sua vida, a sua chamada, com base apenas naquilo que se fala. Porque quando você põe na balança o que alguém está falando, cobrando de você, vai doer, viu? Nem ele mesmo vive. Olha, irmão, eu estou tomado por uma graça de Deus aqui. E eu sinto a autoridade do céu para liberar essa palavra sobre você aqui nesta noite. Jeová está dizendo para nós aqui: quem julga você sou eu. Quem mede você sou eu. Quem pesa você em balança fiel sou eu. Eu sei quem é você quando deita, quando levanta, quando dorme,
quando acorda, quando anda, quando para, quando fala, quando cala, quando faz e quando não faz, quando entra e clama. Jeová está dizendo: os meus olhos estão sobre toda a terra. Você está sendo monitorado 24 horas por dia. Nada que alguém saiba de você eu desconheço. Nada que alguém fale de você será surpresa para mim. Nada que alguém use como parâmetro para lhe medir será tão fiel como a régua que eu tenho para medir você. E eu quero lhe dizer hoje aqui: se preocupe em agradar a Deus. Não é padrão. E nem eu posso ser tolo em generalizar. Mas muitas vezes quem fala muito geralmente não faz nada. Porque quem tem tempo de estar medindo todo mundo é porque não gasta o tempo que tem fazendo o que foi chamado para fazer. Se doer, te preocupa não. O bálsamo de Gileade passa aí já já. Mas Jeová trouxe aqui você e eu para ouvirmos a palavra. E a palavra fala ao nosso coração. E a palavra é esta: eu sei quem serve e eu sei quem não serve. O glória a Deus foi muito fraco, só por causa disso eu vou repetir citando o versículo, talvez a glória melhore. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. A psicologia fala que quando eu ataco muito erro de alguém, é porque eu condeno aquele erro em mim e não tenho coragem de assumi-lo para corrigi-lo em mim mesmo. Teoria dos espelhos. É assim, irmã Adriana Patrícia, psicóloga formada. Deus tem um radar, irmão, que nunca deixa de monitorar ninguém. E Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Deus não faz injustiça. Deus não comete erro. Deus não envia carta de cobrança errada para ninguém. Deus não faz ligação para quem não deve. Jeová só vai na pessoa certa. Aleluia. Só que tem pessoas que têm um orgulho tão aguçado. Se evangelho não confronta, não é o que Jesus pregava. Tem um orgulho tão aguçado, um ego tão inflado, uma altivez tão pronunciada, que não consegue assumir que é humano e erra. Porventura entre nós aqui alguém perfeito? A começar do pregador, todos nós, sem exceção, somos falhos, passíveis de erro. A diferença é o que está em Hebreus. Tem gente que erra porque é humano. E tem gente que erra porque escolhe permanecer no erro mesmo sabendo que está errado. Para este segundo, eu tenho uma notícia: a horrível coisa vai ser quando você cair na mão do Deus vivo. Mas humanidade, Deus já sabia quem você era. Deus já conhecia você quando lhe chamou. Às vezes quem tanto lhe ataca é porque ela tem uma incapacidade de corrigir o próprio erro e quer espelhar esse erro em você para ter a sede de justiça dela saciada em você.
Entenda isso aqui que você vai viver mais tranquilo. Tem gente que te ataca, não é porque não gosta de você, é porque não gosta dela mesmo. Tem gente que te ataca, não é porque tu vive errando, é porque ela erra e não assume que erra. Então ela tem que atacar o erro dela em alguém ou em alguma coisa para que a justiça dela seja saciada. Se a gente olhasse para esse contexto, entendesse isso, nós compraríamos menos brigas, nos envolveríamos em menos confusões, porque nós entenderíamos, é só mais uma fraqueza de alguém que é imperfeito como eu. Não precisa falar nada, mas dá uma olhada em volta e vê quanta gente imperfeita tem aqui hoje. Dá uma olhadinha em volta aí. Está com vergonha de quê? Se está com vergonha de olhar para o lado, olha para mim. Tem um imperfeito em pé no microfone falando com você hoje aqui. Paulo disse: vocês acham que atacando as minhas fragilidades, a minha humanidade, as minhas fraquezas, as minhas limitações, vocês vão me neutralizar, vocês vão me parar, vocês vão me entristecer ao ponto de eu ficar lá pelo lugarzinho mais escuso da cidade dizendo: todo mundo me persegue, todo mundo tem raiva de mim, ninguém gosta de mim, ninguém vê nada bom em mim, porque tem um bocado de gente dentro da igreja com síndrome de perseguição. Todo mundo persegue ele, todo mundo oprime ele, todo mundo é contra ele, ninguém gosta dele. Para com isso. Tira essa praga maligna do teu coração. Arranca essa semente demoníaca do teu coração. Arranca. Arranca. Você é ruim mesmo. Quem disse a você que você presta para muita coisa? Quem foi que disse a você que eu merecia estar aqui hoje? Quem foi que disse a você que eu era a melhor opção para pregar num congresso desse porte? Quem foi que disse a você que eu não estaria mais feliz sentado ouvindo o pastor do que nervoso falando como eu estou aqui? O problema é que tem gente que é tão orgulhoso, com um coração tão duro, com tanta dificuldade de reconhecer que é humano, que está querendo criar uma figura de robô perfeito. E há um perigo grande nisso. Porque no primeiro erro, ele diz: eu não sirvo para estar aqui, vou embora. Paulo disse: está pensando que atacar minhas fraquezas vai me alvejar a ponto de me derrubar? Eu vou pular para o lado de vocês e vou deixar a minha imagem aqui e vou ajudar vocês, porque eu me conheço melhor do que vocês. Quando você não conseguir vencer um inimigo, se junte a ele. Nesse caso aqui, essa verdade se aplica. Quer falar de mim, irmão? Sente aqui. Eu vou ligar a câmera de selfie, virada para mim, e eu vou lhe dizer todos os defeitos que esse camaradinha tem, porque eu sei mais do que você. Pode ter certeza que ninguém mais do que você conhece as suas humanidades, as suas fraquezas e as suas limitações. Só que Paulo disse: vamos engrossar o caldo da conversa? Porque carregar o nome de superapóstolo só porque fala bonitinho? Carregar o nome de superapóstolo porque se veste adequadamente? Carregar o nome de superapóstolo só porque sabe mandar alguém ir? Bora botar os currículos na mesa. São hebreus, eu também sou. Sou da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. Na minha juventude não tinha ninguém mais zeloso do que eu na lei. Quer saber mais? Já trabalharam? Já sofreram? Abra sua Bíblia, por favor.
2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 33. Senta aqui, superapóstolo, que agora eu quero ver quem é que tem a vida validada diante de Deus. Eu garanto a vocês, aí começa a relação de Paulo, que eu tenho mais trabalho, já sofri mais prisões, já levei mais chicotadas, já estive mais vezes em perigos de morte, já sofri castigos com vara, já fui apedrejado, sofri naufrágio e em um deles eu passei quase 24 horas boiando sobre um pedaço do navio. Fiz viagens sob condição de risco, dentro da cidade, nos desertos e em alto mar. Estive noites sem dormir. Sofri com escassez, sem ter casa, sem ter roupa, passando fome e sentindo sede. E além disso, coisa que vocês nunca sentiram, se não bastassem todas estas dores, ainda dói dentro de mim o cuidado que eu tenho com todas as igrejas. Paulo coloca os superapóstolos contra a parede, porque Paulo diz, e agora? Eu não falo bonito como vocês, mas vocês já sofreram o que eu sofri? Eu não falo bonito como vocês, mas vocês já plantaram igrejas como eu plantei? Eu não prego tão eloquentemente quanto vocês, mas vocês já rasparam o reboco de parede de congregação para fazer de novo? Tem muito menininho novo chegando, querendo colocar para trás os obreiros que prepararam o templo onde a gente cultua hoje. Eu nunca vou passar pano para isso. Você está sentado no banco de alguém que deu a vida para fazer isso aqui. Talvez não falava bem como você, mas trabalhou muito mais do que tu vai trabalhar a vida todinha. Dá uma cutucada em alguém, porque se tiver que ficar com raiva, fica de mim e de tu. E diz assim, respeita a história de quem tem obra diante de Deus. Não é só vestir bonitinho, não é só parecer pregadorzão, não é só ter jeitinho de cantor, não é só querer ser obreirão, ser dirigentão, ser coordenadorzão, adjuntão. Eu vou bater em todo mundo, perdão Alex, nada pessoal. Ser superintendão, não tem nada disso, irmão. Se tu tem obra diante de Deus, se tu tem história com Deus, se tu tem estrada percorrida, quem fala e não faz vai ter que respeitar. Porque nós estamos vivendo na época das redes sociais, onde todo mundo tem voz. Qualquer assunto, qualquer polêmica, qualquer tema que se torne público, tem alguém indo lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, colocando uma nota de esclarecimento, uma nota de repúdio, uma nota de não sei o que lá. Às vezes não passou nem na esquina da rua onde se trata aquele assunto. Mas é perito, é mestre, é doutor. Dá uma pena. Paulo, irmãos, faz uma coisa tão atípica aqui, que desconcerta quem está atacando a ele. E nos confronta. E agora eu vou aplicar. Nos confronta, por quê? Porque se nós corrigirmos alguém hoje, ele chega para nós e diz, se o senhor não me aceitar do jeito que eu estou, tem muita igreja por aí. Se não quiser que eu fique do jeito que eu estou, tem lugar que me quer, porque lá eu vou ocupar um espaço de honra que aqui você não me dá. Se não me deixar aqui, do jeito que eu sou,
jamais você vai achar um igual a mim. Tá certo, Lúcifer? Ninguém brilha mais do que tu, estrela da alva. Eita, meu Deus. Paulo diz: sou fraco mesmo. Sou limitado mesmo. Sou humano mesmo. E eu não me glorio nas línguas que eu falo, porque eu sou poliglota. Eu não me glorio no meu diploma de PhD conquistado aos pés do maior rabino da minha época. Eu não me glorio dizendo a vocês quantas igrejas eu já plantei, quantas pessoas eu já ganhei para Jesus, quantas cidades, estados, países eu já viajei para pregar a palavra. Paulo podia, irmão, dar um baile neles, dizendo assim: senta aqui, vamos falar aqui em uma língua estrangeira, tu sabe, sei não. Vamos falar em outra, tu sabe, sei não. Vamos falar em outra, tu sabe, sei não. Depois eu sei. Quem é você para estar me criticando se você não sabe metade do que eu sei? Paulo podia fazer isso, não podia? Se fosse hoje aqui, misericórdia, irmão. Era casa até para a polícia. Vou botar você na justiça. Eu sou o líder da Umadalp e você está me caluniando dizendo que eu não tenho chamada. Quando alguém quiser falar mal de você, dizendo que você é fraco, que você é humano, que você é limitado, se una a ela e diga: é verdade. Você está absolutamente certa. Eu realmente não tinha condição nenhuma de estar aqui. Eu realmente não prestava para isso aqui. Paulo diz: se convém gloriar-me, 11:30, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Só que diante dessa realidade atípica, me vem algumas perguntas, eu caminho para concluir. No mundo que exalta tanto as qualidades e virtudes, como é que alguém lida com tanta clareza com as suas limitações e humanidades? Isso é uma coisa nobre. Segundo, como um Deus tão perfeito pode entregar um projeto perfeito para alguém tão imperfeito assim realizar? E por último, como é que um projeto perfeito pode funcionar usando uma peça imperfeita? 1 João capítulo 4, versículo 18, e eu vou te responder estas perguntas. Você só está dentro do projeto porque o amor de Deus é perfeito. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Se não fosse a perfeição de Deus em nos amar do jeito que somos, seríamos peça fora. Seríamos pessoas aquém desses projetos. Mas Deus olhou para nós, percebeu a nossa humanidade, viu as nossas limitações, sabia que tinha gente melhor, mas na perfeição do seu amor, Ele disse: amei, 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 amei ela, amei, amei ele, amei. É imperfeito, é inconstante, é fraco, não tem muitas habilidades, mas eu amei. Vou atrair para dentro do meu projeto, eu amei. Vou colocar dentro da minha lista de preferências, eu amei. Vou colocar no grupo dos que vão caminhar dentro desta atmosfera de um projeto perfeito, eu amei. Amei não porque Ele merece, mas amei porque o amor emana de mim com perfeição. Não amei porque Ele tem algo que me atraia. Amei porque o meu amor é perfeito. Não amei porque Ele atrai os meus olhos. Amei porque o meu amor atrai os imperfeitos para torná-los perfeitos dentro do meu projeto.
O projeto perfeito de um Deus perfeito só não dá errado com uma pessoa imperfeita. Porque o caminho de Deus também é perfeito. Salmo 19, ou melhor, 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Tem um texto que eu acho sensacional, tenho 10 minutos. Quando Isaías diz: o Senhor irá por detrás de ti. E quando tu quiser desviar, para a direita, para a esquerda, a voz daquele que está te monitorando, guardando a tua retaguarda, vai soprar no teu ouvido e vai dizer: volta, pisa na linha, anda na risca que eu fiz, não sai do caminho, tu és imperfeito, e só vai dar certo se tu ficar dentro do caminho perfeito que eu tracei para ti. Se tu for para a esquerda, dá errado. Se tu for para a direita, dá errado. Mas se tu ficar no meu caminho que é perfeito, vai dar certo. Aleluia. Pega a mão de alguém, por favor. Me ajuda a pregar e diz para ele bem forte: tu só estás no projeto. Projeto perfeito. De um Deus perfeito. Mesmo sendo imperfeito. Porque o amor dele é perfeito. Diz de novo aí para ela e fala: o projeto perfeito desse Deus perfeito só vai funcionar com você que é imperfeito, porque o caminho que ele preparou é perfeito. E agora, se ele não der glória a Deus com essa notícia que tu vai dar, quando for feito o apelo, tu traz ele aqui na frente. Aponta o dedo para ele da direita ou da esquerda, a quem Deus te mandar falar, e diz para ele: o amor é perfeito, o caminho é perfeito, e as obras dele são perfeitas. Diz a ele aí: eis aí a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Se fosse por alguém, tu não estava dentro do projeto, mas a nossa sorte é que o amor de Deus nos atraiu. Se fosse por alguém, tu já tinha sido excluído, mas a nossa sorte é que o caminho do projeto é perfeito. Se fosse por alguém, tu já estava sendo lançado fora da ideia, mas a nossa sorte é que a rocha sobre qual os nossos pés se apoiam faz obras perfeitas. Salmo de número 103, versículos 10 a 14. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Não nos trata segundo os nossos pecados, não afasta a sua misericórdia, não nos exclui, porque Ele conhece a nossa estrutura.
Se tu não dá glória a Deus pela palavra, pelo menos dá glória a Deus por um imperfeito que entendeu que hoje aqui tem um Deus perfeito, colocando ele dentro de um projeto perfeito. Loma kana mahashuria. Eleremite ora geberevura manahai. Eu não sei se tem mais algum imperfeito como eu que é agradecido, porque Deus não me trata pelas minhas iniquidades, Deus não me rejeita por causa dos meus pecados. Tem alguém perfeito aqui que é agradecido porque não foi excluído do projeto? Tem alguém perfeito aqui que é agradecido porque foi amado por um Deus perfeito? Tem alguém perfeito aqui que entende que o caminho que está andando é um caminho perfeito? Tem alguém aqui que entende que as obras desse Deus são perfeitas? Se tem, por favor, levanta a mão. Está vindo a segunda vida para Jesus já, e a gente nem começou a chamar ainda. Eu queria convidar os imperfeitos que estão aqui, os imperfeitos que já foram amados, os imperfeitos que já foram atraídos, para levantar a mão para o céu, rasgar o coração em gratidão e encher essa casa de barulho de crente imperfeito, amado por um Deus perfeito, por pelo menos 30 segundos. Vai, abre a tua boca e glorifica. Glorifica. Se alguém do teu lado não reconhece, se alguém do teu lado não valoriza, se alguém do teu lado não é agradecido, abre a tua boca e dá glória por você e por ele. Tu estavas no charco de lodo, no monturo, no lamaçal do pecado, mas o Deus grande e perfeito te amou, não te rejeitou e disse: é meu, é meu, é meu, é meu. Talvez você esteja hoje aqui com a mente perturbada, com a alma perturbada, dizendo: eu não sirvo para isso, Deus não olha para mim, Deus não me quer do jeito que eu sou, Deus tem gente melhor para usar. Jeová está dizendo, Jó 36:5, eu sou muito grande, contudo, a ninguém, a ninguém eu desprezo. Se Deus nos tratasse segundo as nossas imperfeições, o que seria de Adão e Eva desobedientes? O que seria de Caim que com ciúme assassinou seu irmão? O que seria de Noé que se embriagou? O que seria de Abraão que mentiu no Egito por medo de morrer? O que seria de Isaac que mentiu sua idade? O que seria de Jacó que enganou seu pai? O que seria de Esaú que vendeu seu direito de primogenitura? O que seria de Moisés, impaciente, desobediente, ferindo a rocha? O que seria de Saul orgulhoso? O que seria de Davi quando adulterou e quando feriu e matou? O que seria de Pedro que negou Jesus 3 vezes? O que seria de Judas que entregou Jesus por 30 moedas de prata? O que seria de Paulo que perseguiu a igreja? O que seria de mim que não prestava para nada? O que seria de você que não era adequado para estar aqui? Mas Jeová disse: é meu, é minha, eu amei, eu vou usar, eu
encher, vou dar dom, vou dar talento, vou glorificar o meu nome na vida dele. Eu vou deixar você fechar os olhos e por 30 segundos pensar em tudo que você ouviu aqui. E enquanto você que está já dentro do plano perfeito, deu vontade de eu cantar, Lá menor. Aonde está mais uma vida para Jesus? Aonde está alguém imperfeito que nesta noite quer fazer parte de um projeto perfeito? A terceira vida está chegando. Cadê a quarta pessoa imperfeita como eu? Que reconhece que há um Deus perfeito nos amando hoje aqui. E dizendo para nós, eu tenho um caminho perfeito para você. Eu já vou terminar. Ai meu Deus. Segura aí, senão eu perco o dom. Aleluia. Aleluia. Paulo disse, vocês querem atacar minha fraqueza? Fiquem à vontade. Eu não me incomodo. Esse negócio de orgulho não funciona comigo. Esse negócio de querer ficar inchado comigo não dá certo. Por quê, Paulo? Porque todas as vezes que o meu ego quer inchar, Jeová já botou um dispositivo automático na minha carne. É o meu orgulho querendo aparecer o espinho, tome. É o meu ego querendo inchar o espinho, tome. É a minha alma querendo vomitar tudo de bom que há em mim. E o espinho, tome, tu não é nada, tu não é ninguém. Fica na tua, cala a tua boca. Tu só está aí porque Deus quer. Tu só faz isso porque Deus te deu. Tu só tem isso pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Paulo disse, eu até orei, dizendo a Deus, tira esse espinho da minha carne. Na primeira vez ele disse não. Eu orei de novo. Na segunda vez ele disse não. Eu orei de novo. E na terceira vez ele disse não. E para acabar com a conversa de Paulo, ele ainda disse mais, Paulo, para de pedir, o espinho vai continuar aí, tu nunca vai se inchar, tu nunca vai crescer, tu nunca vai ser orgulhoso. Sabe por quê, Paulo? Toda vez que tu quiser pensar que é alguma coisa, o espinho na carne vai estar lá dizendo, tu é pó, tu é fragmento de pedra, tu é apenas um incluído no projeto que não era para ti. E sabe o que é que Deus disse a Paulo? Paulo, o espinho eu não tiro, mas tem uma coisa melhor do que qualquer outra coisa, e para que tu suporte o espinho, eu te digo, Paulo, graça, 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 Senhor, mas continua doendo, vai doendo, Paulo, Senhor, está ferindo, vai ferindo, Paulo, Senhor, eu não suporto, suporta, Paulo, porque a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Pega na mão de alguém do teu lado, coloca ele de pé e dá um grito bem forte, a graça de Deus é suficiente. Vamos lá. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, e as vidas venham, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Onde está mais uma vida? Eu sou falho, ele é. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.